Pessoal do NBA Rapina Manager. A gente está aqui continuando então a análise dos times. Vamos falar da divisão agora, a divisão central, a divisão com Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons, Indiana Pacers e Milwaukee Bucks. Estou aqui com o Ícaro Carvalho, GM do New Orleans Pelicans. Dá um oi aí, Ícaro. Opa, estamos de volta. Também estou aqui com o Vitor Anderson, que é o GM do Houston Rockets. Dá um oi pra gente aqui, Vitor. Opa, galera, continuando aí. E também estou aqui com o Yuri Casado, GM do Sacramento Kings. Dá um aí, Yuri. Vamos continuar os trabalhos. Então vamos começando com a equipe do Detroit Pistons, equipe do Douglas Almeida, um dos maiores campeões do manager, que voltou depois de um período de exílio. Ele volta aqui com o time do Detroit Pistons, que ele vem com Darius Garland, Lou Williams, Kentavious Caldwell-Pope, Troy Brown, LaMarcus Aldridge, Shumo Keke, Jahlil Okafor, Zach Nnaji, James Harden, Kira Lewis e Josh Green. Começando aqui com o Vitor. O que você acha aqui desse time, Vitor? Então, para mim é disparado a pior equipe do manager, não pelo fato do seu treinador, porque ele já pegou a carruagem andando, assumiu uma bomba aí, mas o cara não tem espaço para praticamente, acho que não contratar ninguém. Ele tem 11 jogadores, sendo 4 Hawks, onde acho que tem 2 aí que mal vão jogar, que é esse cara do Denver e esse outro do New Orleans. Tem um bom contrato assim, tem o James Harden, né, que é um cara que decide jogos, talvez ele consiga alguns ativos, mas eu acho que o pensamento desse time do Doug é para daqui a uma temporada ou duas no manager. Você vê que talvez o muito criticado no último draft, o Garland, ele pode fazer valer a aposta dele nessa temporada, né? Apesar que essa média dele aqui é muito mentirosa. Esse cara não vai fazer 600 de média, né? Tá aproveitando ainda o início ali no Cleveland. Vendo aqui os jogadores deles, esse LaMarcus aqui, eu acho esse salário horrível. O cara ganhando quase 12, vai fazer mais do que 400. Esse outro do Lakers aqui, o Kentavious, inspirante e tal. Porra, o time é horrível mesmo. Eu acho que o Folleto saiu mesmo porque viu a bomba que ele tinha ficado aqui. Sem contar que tem um time que tem, se você desce um pouco aí, Rafa, só para a gente pegar, é um time que tem um cap bastante reduzido por causa das picks que ele tem, né? Ele tem 4 picks de adversários, ou seja, só aí já 4 milhas prendendo o cap dele. Então, o pensamento dele é a longo prazo. Eu acho que não vai conseguir nada essa temporada, vai ganhar um jogo ou outro ali que o Harden fizer 1000 pontos, mas só isso mesmo. Eu acho que o pensamento dele é a longo prazo, vai ser, eu acho que o lanterna da divisão. Eu acho que no draft ele foi bem ruim. Ele escolheu 2 jogadores que pouco vão jogar, que são o Kira Lewis e o Josh. Teve mais um, né? Kira Lewis. Eu não sei. Josh Green. Esse Zach aqui. Esse Zach aí veio por troca, eu acho que com o Zach foi que eu mandei para ele. O Zach e o Okeke. Jogar. Então, ele foi mal no draft e o elenco de apoio dele é muito ruim. Tem 3 jogadores aí que... Aliás, o Luiz, que talvez deve ser um pouco melhor que isso, do que ele tá fazendo agora, mas é o Harden, o Aldridge pouco pelo que ele tá valendo, e o Garland está surpreendendo nesse começo, mas dificilmente vai manter a mesma média. Então, como confrontos aqui são diários, muitos jogos ele vai perder porque o Harden não vai jogar e o resto do time não vai aguentar o tranco. Então, eu acho que é uma queda muito brusca, né? Porque foi o melhor time da regular na temporada passada, com o Léo. Mas o melhor. Muito ruins, né? Com contratos ruins que estão pagando. O Doug pegou todo esse caminhão agora com esse time novo aqui com contratos muito ruins. Então o Doug é um GM que gosta muito de fazer troca, é um GM acho que é mais ativo ainda que o Alan e o Rodolfo, se não é no mesmo nível é mais ainda. Então ele vai tentar, o objetivo dele pelo que parece foi pegar picks, né, que já estão consumindo 6 milhões de cap, então é um time que, ao meu ver, é uma estratégia um pouco errada, porque os calouros demoram para
para se estabelecer e tal. Então ele reduziu o cap dele por um futuro que a gente não sabe muito bem, que não é só para essa temporada, tem mais a próxima temporada também que vai estar contando isso aqui se ele não trocar. Então, bom, o Doug é experiente, já jogou muitos fantasy, ele sabe o que ele está fazendo, mas apesar de eu não concordar. Então, vai ser muito difícil aqui brigar, entrar nos playoffs, só se ficar uma coisa por causa dos confrontos. Ele tá com uma campanha positiva, né? Então, só se ele tiver pelos confrontos mesmo, ganhar ir ganhando alguns jogos e tal. Mas, tirando isso, vai ser difícil dele brigar. Yuri, fala aí, então pra gente o que você acha do time do Doug. Ele pegou esse time aí, como todo mundo falou, uma bomba. Um time com muitos jogadores com salário alto. E a proposta que ele deixou bem clara é pegar novato e pique, né? E jogador que está inspirando. Acredito que até a deadline ele deva conseguir pegar a maioria de jogadores inspirantes para começar um planejamento novo. Esse time que ele está tentando montar é para um planejamento futuro. Então, pensando nessa temporada, acredito que vai ser facilmente o último time da divisão. Uhum. E você, cara, o que você acha do time aqui do Doug? Só tem para complementar o fato dos calouros dele, os três, né, não vão jogar. É aquilo que a gente estava falando no podcast, no final do podcast do draft. E os caras de final de primeira rodada dificilmente tem minutos de quadra, né? Então esses caras dele aí foi início de primeira rodada, de segundo round, não sei, mas parece que são todos de final de primeira rodada mesmo, né? Isso aí dá uma travadinha no time dele, porque, por exemplo, é difícil ele trocar o Lamarcus Aldridge, que é a segunda coisa que eu ia falar. Além desses três caras, tem o Aldridge que trava o time dele ali por 3 temporadas, e o Aldridge está numa descendente, né? E apesar de ser o Aldridge, né, não é nenhum absurdo ele ter esse contrato, só que acaba travando um pouco o time dele. E aí ele vai precisar fazer um grande draft, né, com 4 picks, e também jogadores que vão lutar por minutos. Então, eu acho que até a estratégia dele é boa, tem que pensar nisso a longo prazo mesmo, mas ao longo do caminho tá tendo algumas coisas ruins, né, esses jogadores medianos. Não vão jogar, na verdade, né? O Lamarcus Aldridge fica bem candidato à anistia na próxima temporada. Pode anistiar 2 anos? Na próxima temporada ele pode anistiar. Porque o Lamarcus eu acho que não vai subir essa média para 350. Não, acho que não. Muito difícil. Então fica bem candidato para abrir cap. Até bastante franquia fica interessada, né, em trocar jogador por isso. Então vai ser um ponto de troca. Eu acho que ele vai ter esse ativo. James Harden aqui, ele pode conseguir bons prospectos para o futuro, porque eu acho que na deadline, né, vai ter muita gente atrás dele para querer pegar o Harden, principalmente se ele continuar nessa média de 700 mais. Eu acho que qualquer time que almejar o título vai atrás dele para dar aquela injeção na reta final, uma espécie de all-in, né? Então ele pode ser um ativo que ele consiga trazer alguns caras já para a próxima temporada, né? Para tentar, porque querendo ou não, o Harden toma 1/3 do cap dele aí, muita coisa. Para um time que não vai brigar por nada. Eu não estava contando com a possibilidade de anistiar o Lamarcus, né? Aí sim já abre um grande espaço no time dele e ainda tem o que você falou de trocar o Harden, né? E ele vai perder esse contrato do Lou Williams, ele já some, né? Na próxima, né? Ele vai estirante, o cara. Dá pra ele virar esse time aí num curto prazo aí já, né? Pensando aqui, não querendo dar ideia, mas pensando que a gente analisou do 76ers, do Alan, uma troca entre ele e o Doug pelo Harden faria muito sentido nessa situação, né, que o Alan falou agora. Mas só queria pontuar mais uma coisa, que eu tinha o Garland na temporada passada, um jogador que é armador, né, mas nunca desenvolveu esse passe, sabe? Ele sempre foi uma coisa meio feia. E parece que ele mudou isso bastante, tá com umas médias bem legais, dando bastante assistência.
Então é um cara a se observar. Acabei trocando ele pelo DeAndre Hunter, mas parece que ele está indo muito bem essa temporada. Só para falar mais alguma coisa. Essa média do Garland é porque até agora o Cleveland pegou duas barbas também, né? Pegou o Charlotte e o, acho que foi o Detroit, né? Os dois jogos do Cleveland. Mas na própria pré-temporada ele foi bastante bem, sabe? Então. Já tinha melhorado. Eu não acompanhei a pré-temporada deles, não. Já tinha melhorado. Então é interessante. Então vamos seguindo, então? Para o time Vamos lá. Indiana Pacers do GM Léo Barcelos, nosso eterno cavalo paraguaio. Várias temporadas regulares campeãs, mas não tem nenhum troféu para dizer, porque sempre chegou nos playoffs não perdeu. Vamos lá, ele vem com a equipe de Aaron Fox, Josh Richardson, Furkan Korkmaz, Evan Fournier, Jake Layman, Pat Connaughton, Mark Gasol, Mason Plumlee, Rui Hashimura, Norman Powell, Tony Snell e Pascal Siakam. Vamos começar agora com o Ícaro. O que você acha aqui do time do Léo, Ícaro? Então ele tem uns contratos que eu não gosto muito, apesar do Josh Richardson, tem um papel sólido lá no Mavericks, mas ele está ganhando 7 milhões aqui. O Evan Fournier também é aquele jogador, tá com 5 milhões ali, não sei se ele vai manter essas médias de 300 aí. Então, assim, contratos arriscados. E o Mark Gasol é o pior deles, né? 6 milhões ali para um cara que está tendendo a cair. Então, eu tendo a não gostar tanto. Eu curto mais uma polarizada no time. Não gosto tanto desses contratos. Por isso que eu sou meio suspeito para falar desses contratos médios aí. Mas nenhum absurdo, não. Tem o Siakam, que está ganhando muito, né? 15 milhões. Aí eu já acho que é exagerado para ele. E tem o Fox, que é até ok, assim, o salário. Mas no mais é isso. Falando dos salários do time dele, eu não gosto tanto. E dá uma agarrada no time dele para ser um contender, né? Apesar de que é um time competitivo. Tem ali o Hashimura também, que eu gosto. Não produziu nada ainda, mas vai mandar bem. E no mais é isso. E o que você acha do time dele, Yuri? Ele deixou bem claro que o intuito dele é pegar jogadores com 2 temporadas de contrato. Acredito que ele vai, como ele tem bastante jogadores de 2 de contrato, ele deve montar um time do zero, mas o time dele é bom, tem bons jogadores, mas não acredito que consiga muita coisa nessa divisão, não. E você, Vitor, o que você acha aqui do time do Léo? Cara, antes de começar a temporada, antes de mesmo começar o período de trocas, eu conversei com o Garcia e eu achava o time do Léo um dos prováveis favoritos antes da FA, né? E antes das trocas. Era um time que tinha o Rayar, tinha outras peças bacanas aí, acho que o Fox ele pegou depois. Mas tinha um time aceitável. Eu acho que quando ele começou a trocar, essa troca que ele fez com o Rafael aí, que ele pegou o Siakam, eu achei péssima para ele. Achei com o Fábio. Com o Fábio, isso. Com o Fábio, isso. Pode até puxar aí no histórico aí, só para a gente conferir qual foi a troca aí. Foi que ele mandou o Gordon Hayward para lá e pegou o Siakam. Olha aí. Foi esse daqui, ó, que ele mandou o Fred VanVleet, o Macagi, querendo ou não, faz boas stats, e pegou esses 3 contratos aqui altos, né? Que é o Lou Williams, ele até já despachou para pegar o Fox, mas eu achava que o time dele assim poderia ser um diferencial assim nessa temporada. Só que ele foi muito econômico na FA. O time dele assim é competitivo, mas pelo que o pouco que eu vejo do Léo nessas pouco mais de quase 4 anos que eu estou no Rapina, ele é um cara que ele sempre quer montar time para brigar por título. E eu acho, na minha opinião, que esse time dele não briga por título. Então, ele logo aí vai começar a chover propostas para ele nessas peças que ele tem. Eu acho que ele tem bons ativos para trocar, que é esse Fournier, o cara lá do Toronto, esse Norman Powell, eu acho que pode ser um ativo interessante.
Ele não vai conseguir trocar, mas possa ser uma peça que ele use para tentar despachar algum cara bom do time dele, que é o Marc Gasol, que esse contrato é horrível. O Marc Gasol, ele só é titular do Lakers, mas ele não vai ter aquela minutagem que um jogador titular tem, nem vai ter aquela pontuação esperada. E por vê-lo assim, sempre querendo montar times competitivos, eu acho que esse time dele vai se desmanchar e logo. Não vejo futuro nesse time aí. Eu acho que ele vai trocar o Siakam, eu acho que ele vai trocar o Powell, o Fournier. Posso ser que eu mude de opinião. Teve um início bem razoável, assim, acho que foi com 4 derrotas no início, apesar de ser 5 dias de temporada, mas eu acho que não vai longe não, esse time dele não. Eu esperava muito dele, o time dele. A base que ele tinha era muito forte, mas ele trocou o Hard, que era ao meu ver, eu que peguei ele na última FA, que era um ótimo contrato, menos de 8 na posição 3, fazendo 400, e agora que ia ser o cabeça lá do Bobcats, eu penso que ele vai desandar nesse decorrer da temporada aí. Não vejo futuro nesse time, não. Eu sou da mesma opinião de vocês. O Yuri, pelo jeito, saiu, né, da ligação. Mas eu sou da mesma opinião de vocês. Eu acho que monta times bem fortes, assim, que disputam regular, times completos. E eu não vejo esse time brigando por nada. Eu não vejo esse time nem pegando playoffs. Minha impressão é que o Léo tá tentando a estratégia que o Franco fez, de pegar um time inteiro e recomeçar o time todo do zero. O Franco fez essa temporada, tinha um jogador só na FA, por exemplo. E parece que ele tá seguindo a mesma ideia, porque de jogadores em decadência, o Fournier é um cara que não vai fazer 300, ele vai fazer 250 assim, no máximo. Os únicos assim que compensa aqui é o Fox e o Siakam, mas o Siakam com um salário aqui bem salgado. De resto, cara, eu não vejo um time interessante assim, um time bem ruim, que dificilmente eu não tenho nenhum, por mais que esses jogadores sejam bons, que eu falei, não são jogadores que vão ganhar jogos. Se jogar o Harden contra eles, perdeu, entendeu? Não tem, e o conjunto todo não fecha. Ele ainda tem bastante cap disponível, ele pode pegar mais jogadores para completar o elenco. Ele tem 12 jogadores, então mais uns 3 jogadores ele consegue pegar. Mas eu acho difícil que o Léo, a troca que ele fez pelo Siakam, é uma troca que pegou bastante o time dele. Ele perdeu jogadores muito interessantes, o Van Vliet, o Hayward. Então, eu não entendi mesmo e acho difícil do Léo brigar por alguma coisa nessa temporada. Mas para frente, o Léo sabe montar elenco, né? E acho que ele consegue reverter de uma forma até rápida. Não para a próxima temporada eu acho difícil, mas para a temporada do ano que vem, assim, daqui 2 temporadas, ele já consegue recomeçar do zero, de acordo com os contratos que ele pegou. Querem falar mais alguma coisa dessa equipe? Acho que não, né? Vamos seguir para a próxima. Vamos seguir. A equipe agora que a gente vai falar é do Cleveland Cavaliers, a equipe que está na 15ª posição no Power Ranking. Eu acho que eu não falei do Milwaukee. Do Indiana estava na 18ª posição do Power Ranking. Então, na 15ª posição, a equipe do Rafael Moraes, do Cleveland Cavaliers, que vem com TJ McConnell, Spencer Dinwiddie, DJ Augustin, Jared Culver, Serge Ibaka, Justin Holiday, Steven Adams, Ivica Zubac, James Johnson, Etwan Moore, Jordan Clarkson, Delon Wright, Robert Covington e Harry Giles. E ainda tem aqui Zach Collins, que está na reserva machucado. Vamos começar com o Ícaro. O Ícaro, o que você acha aqui do time do Rafael? Então, tá parecendo fraco o time dele, apesar de ter os 14 jogadores, tem muito jogador que não vai bem, né? Por exemplo, o Jairus até foi bem na pré-temporada, mas ele ganha 3 milhões e tá na reserva da reserva lá, né? Parece. O Etwan Moore já não vai produzir tanto, o Zach Collins não joga faz anos e quando voltar vai ter concorrência. O Zubac até tá com as médias baixas por enquanto, só que é até um jogador que vai jogar, interessante ali, só que 4,8 milhões, já não gosto do contrato também. E falando assim, o melhor contrato para mim do time dele é o Jared Culver. Esse cara
está crescendo. Ele foi pique alta no draft. Apesar dele ter uma concorrência grande ali no Wolves, com o Anthony Edwards e com o Malik Beasley, ele tem jogado bem. Então, você pagar $1 milhão nesse cara, 4 anos aí, eu acho um excelente contrato. Por enquanto, ele está mantendo a média de 368 ali, 2 jogos. Interessante. O Steven Adams pagou muito, né? Tá que tem pivô ali mais raro, né? Mas eu acho salgadíssimo aqui. E o time dele não tem estrela, né? Então tem muito jogador mais ou menos ali. Produzem, né? Vai manter ele como alguma competição, mas que não vai chegar, né? E você, o que você acha, Victor? Cara, os times que o Rafael monta, eu vou até ter mais cautela, que na temporada passada eu tinha conversado com o Alan antes, com o Garcia, né, sobre os times, os adversários e tudo. E o Rafael é sempre um cara que você olha o time dele assim no início e fala, porra, que time feio da porra, não vai chegar longe. E o cara foi campeão há 3 temporadas. Na primeira de 2019 ele caiu na semifinal. E eu acho que na última agora ele foi para a final ou caiu na semifinal também. Então é sempre um time de chegada. Independente do jogador, ele se movimenta bem. Ele usa uma tática que eu também gosto, que é sempre ter 15 jogadores, que é a profundidade no elenco, dificilmente usar jogadores do mesmo time. Agora, sim, diferente de outras temporadas, né, quando ele foi campeão, acho que ele tinha o LeBron James e o Westbrook no time dele, acho que eram esses dois. Na verdade, não tinha o LeBron James, quem tinha, acho que era você, né, Icaro, que tinha, né? Era você que tinha, é verdade. Acabou de mim. Eu fiz confundi agora aqui. Mas assim, essa temporada aqui eu não consigo ver assim um cara assim de estrela para chegar e decidir um jogo. Eu acho que ele pode ganhar muito no conjunto. Na temporada passada, quando eu fui campeão, eu montei um time parecido, assim, é claro, nas devidas proporções, sem nenhuma estrela. Eu não tinha nenhum jogador que recebia mais do que 10. Meu maior contrato era o Harris, pagando 9. E ele aqui, apesar de ter o Adams pagando 12, mas ele tem conjunto, ou seja, vai ser aquele cara que em dia ruim, vai fazer seus 700, 800. E eu acho que isso vai ser um diferencial para ele estar ali pelo menos entre a terceira e a quinta colocação da Conferência Leste. Eu acho que não é time para ser campeão, mas eu vejo o time do Rafael aí time para brigar lá por no mínimo uma semifinal lá no Leste. Apesar de não ter, tem o Clarkson aqui. Sim. Só uma observação. Pode falar. Ele pode fazer trocas também por um All-Star aí, talvez com um time que esteja lutando. Isso. Ele pode ser um... Ele tem... Por exemplo. Ele tem bons nomes para isso. Entregando ali um contrato bom, por exemplo, o Cover com o Spiro. Aí você consegue um Harden da vida. Aí já muda as coisas. Ele tem o Covington. Ele tem o Covington, que pode ser um ativo para quem quer inspirante. Tem esse Spencer aqui do Nets, que também está recebendo 6, pode ser um ativo. O Steve Adams pode ser um cara que ele pode usar para uma eventual troca. Ele, inclusive, ele está tentando empurrar esse Adams em alguém. Direto fica oferecendo esse cara. Difícil, né? Mas o Adams é mais difícil. É por não ser inspirante. Ele consegue melhorar esse time dele aqui. Mas eu consegue. Não boto muita fé, não, nessa equipe. Porque você olha o time dele assim por cima, assim, você fala, porra, não tem uma estrela. Você imagina logo o pior. Você fala assim, você olhando aqui, você vai olhar, porra, quem é a estrela desse time? Não tem ninguém. Mas ele tem uma coisa aqui que é conjunto, isso aqui faz muita diferença, pô. Jogador de 200, jogador de 250, ao meu ver, isso faz muita diferença, assim, em temporada regular, né? Olha, é um time que ele é um time mediano, não é um time top, mas também não é um time tão ruim como a gente viu os outros dois. Tem jogadores aí que eu acho que estão bem abaixo do radar, assim, da gente, mas que eu acho que podem render. O próprio Jordan Clarkson, ele terminou a temporada muito bem no Utah, é bem um six-man e já tá rendendo muito bem no Utah. O Jared Culver, que a gente falou também, é um cara que o Mahoney, ele anistiou, incrivelmente, um movimento meio ruim, assim, e parece que tá rendendo muito bem, tá tendo espaço lá no Wolves, sabe? Está em reconstrução. Então, é um cara que foi um machado agora nessa FA foi na fechada que ele pegou, né? Então, foi um machado. Foi na fechada. Belo contrato aqui de um jogador que pode melhorar bastante.
Eu acho que é um time, como falou o Ícaro também, que tem muita peça para fazer troca, que acho que bastante time pode ficar interessado em vários talentos aí dessa equipe. E pelo conjunto ele deve ganhar bastante jogos mesmo. Por isso que eu prevejo ele ali na 7ª posição, 8ª posição da conferência, por conta de tantos jogadores. São vários jogadores aqui que o Cousins pode ter minutos. O McConnell, o Brooklyn, o Spencer, o Ibaka também, ele vai ter seus minutos ali, vai fazer os seus 250. Então eu não acho um time assim tão ruim, mas eu também não vejo, sem uma estrela, eu não vejo um time desse brigando. E só também para complementar, tem o Zach Collins aqui que tá na reserva, não sei quanto tempo que ele tá fora, provavelmente em janeiro, quer dizer, no meio de janeiro. E é um jogador que eu acho muito interessante, eu acho um jogador muito bom. Não sei como vai voltar, porque ele está bastante tempo lesionado, mas é um jogador que eu gosto bastante, então é outra peça ainda. O Harry Giles foi muito legal, fez médias excelentes na pré-temporada. Começou, achei até estranho ele ter poucas chances, né? Mas é um cara que, podendo jogar, ele pode render bem também. É o Nurkic. Eu ia até mencionar esse. O Harry Giles, ele pode perder tempo lá porque chegou agora o Whiteside e o Brigham voltou, né? O Nurkic. Então ele pode perder muito espaço. E o Kanter, e esses dois jogadores eles brigam por posição, né? Os dois jogadores eles são. Ah, ele tá no Portland, né? Ah, pô, eu achava que ele tava com o uniforme ainda aqui do Sacramento, eu achava que ele tava no Kings, pô. Ah, não, confusão minha aqui. Ele foi pro lugar que tem uma concorrência muito. Eu achava que ele tava no Kings ainda, pô. É um cara que decepcionou no Kings, viu? Eu achei que ele tomaria o espaço lá e ele nunca mostrou ainda todo o talento que ele tinha antes, que falavam que ele tinha. Então, o cara é para se observar, né? É um cara com potencial. Bom, vamos seguindo então. A última equipe aqui da divisão central é a equipe do Rafael da Silva, GM do Milwaukee Bucks. Ele vem aqui com Stephen Curry, Luka Doncic, Kobe White, Michael Bridges, Jaden McDaniels, Anthony Davis, James Wiseman, Jalen Brunson, Frank Kaminsky, Gary Harris, Patrick McCall, Evan Vassell, Sterling Brown e Alexei Kukuzevic. É um time que acho que tá um barulho aí, né? Acho que é do Vitor, não sei. Bom, é um time que... Foi eu que bati o negócio aqui. É um time que a gente, no nosso finado podcast sobre o draft, a gente elogiou muito o draft dele. Ele pegou o Wiseman, pegou o pivô sérvio, por enquanto não tá tendo tanta chance, mas eu acho que pode ter lá no OKC. E pegou o Vassell, que começou até legal a temporada. Então, ele fez um draft bem interessante e uma FA que ele deu o contrato máximo no Anthony Davis, que eu acho um pouco questionável por ser um jogador que joga junto com o LeBron James, então ele divide stats, né? Mas que ele fez também momentos interessantes na FA fechada, pegando o Michael Bridges por um preço bem interessante, pegando o Stephen Curry por um preço muito abaixo do valor dele. Então, é um time que para mim é muito bom. Tem o Doncic, que ele pegou por 12,5, porque era o contrato restrito. É um time que, para mim, briga pelo título por tantas peças muito interessantes que ele tem, e All-Stars e jogadores que decidem jogos. E, por conjunto, eu também não vejo ele caindo, não. De jogador aqui que eu vejo com salário ruim, só o Gary Harris, que é do Denver, que vai ser candidato à anistia, que ele vem uma decadência, ele não parece que não tem encontrado muito o papel dele lá no Denver, e 5,5 para ele não é um valor que combina, mas ele tem Kobe White, que está rendendo, por mais que as stats aqui não mostrem, porque o Chicago começou muito mal a temporada, mas é um cara que estava rendendo muito na temporada passada. E o Stephen Curry também é um cara que está voltando agora de lesão, provavelmente ele vai tentar. Antes disso, ele é jogador de 500 pontos por jogo antes. Então, eu acho que o Rafael tem uma chance grande aqui de brigar pelo título. E o que você acha, Vitor, do time do Rafael? Cara, eu achei assim uma boa FA dele, apesar desse contrato do Davis.
ele me decepcionou muito, porque ele teve, até que o Garcia tira onda com ele, que ele teve o contrato de rock do Doncic e só foi uma vez aos playoffs, mas esse contrato do Curry, apesar de achar que era mais viável ele ir atrás do Lillard, mas o Curry também por 11,9 tá bom. O Davis por 18,5 vai ser bom essa temporada, mas acho que a longo prazo vai ter dor de cabeça com isso aí. Então, cara, eu vejo assim, ele é um dos pilares aí do leste. Ele, o que a gente já comentou na divisão anterior no Knicks, né, que era o time do Felipe, eu acho que ele vai bater de frente com o time do Felipe aí. Ele tem 3 peças primordiais, que é o Curry, se estiver saudável, o Doncic e o Davis. Aí você vai pegar o elenco de apoio dele aqui, né, que tem o Mikal, que é do Suns, tem esse Kobe White, que eu acho que vai render bem lá no Bulls. E tem esse cara que eu não sei como é que os caras deixaram ele sair na quarta. Eu acho que, na minha opinião, para manager, para fantasy, ele tem que ser a escolha número 1, que é o James Wiseman. Escolheu o top na segunda. Fala mal aí do Pois é, eu não sei como é que esse cara saiu na quarta. Eu acho que ele era jogador para sair na 1, no máximo na escolha número 2. Tem esse Brunson aqui do Dallas, que quando estiver jogando com o Doncic vai ser um up a mais na pontuação, ou seja, se o Doncic faz 500, esse Brunson vai fazer no mínimo 150, 200, né? Então isso já é um adendo para quando tiver jogos do time do Dallas. Esse pivô aqui que ele pegou aqui, o Pokusevski, que foi na escolha 18, no draft real que o Oklahoma pegou, eu acho que ele, se tiver espaço lá no OKC, que é o que se esperava, né? Eu estava acompanhando bem as notícias do OKC, até a grande parte dos perfis, né, no Twitter que acompanham o Oklahoma estavam torcendo para que ele fosse escolhido, né? O GM da gente lá até tinha pulado uma posição para pegar o Pokusevski. Então eu acho que ele vai ter espaço. Eu vejo o time do Rafael aqui muito forte mesmo. Eu acho que o que pode atrapalhar ele aqui é, sei lá, ele passar um dia sem escalar, essas coisas assim, que a correria dele no dia a dia lá, mas ou alguma troca que ele venha a levar alguma manta e tal. Mas o time dele é muito bom mesmo. Se você pegar aqui Curry, Doncic e Davis, é contender. Eu acho que ele vai brigar pelas cabeças lá. Um dos grandes favoritos ao título. Apesar que essa temporada está bem nivelada os times. Na temporada passada, você pegar na primeira, a que eu tinha ganhado, eu tinha visto 2 times assim para brigar lá em cima. Inclusive o do Rafa estava entre eles. Mas essa agora aqui eu já vejo 5 a 6 times com capacidade de ser campeão. E dentre essas equipes, o time do Milwaukee está ali nas cabeças. Um ótimo time. Qual é a posição que o Betuca botou ele no Power Ranking? Deixa eu olhar aqui. É um dos primeiros. Então, eu vou completar aí. É um dos primeiros. Ele botou posição 8. Sim, continua. Posição 8. Eu achava que até caberia mais, que o time dele é muito bom. O time eu concordo que o time é muito bom. Você tem o Luka Doncic, que é um cara que manipula muito o jogo, então ele vai puxar os stats lá para cima mesmo. Apesar de eu achar ele um jogador hypado. Opinião polêmica aí. Mas para manager, assim, é unânime. O cara, 12,5 milhões é excelente para ele. E aí você tem o Davis, que é monstro, o Curry, que é All-Star, que pode, por mais que ele não mantenha uma média tão alta quanto antes, porque o time mudou a mecânica do time, né? Sem o Klay Thompson, ele tem que correr mais para ficar livre. Isso, justamente. Mudou as coisas para ele, tá mais difícil para ele lá. Marcação sempre vai nele. E o Wiseman, eu concordo assim que ele é um jogador sólido, ele vai ter muitos minutos lá, mas ele não é nenhum Zion Williamson assim, que vai levar as stats lá para cima, tanto que ele fez 2 grandes jogos e a média dele tá 260, né? Eu gosto da escolha, eu só não acho tão unânime. Eu acho que, por exemplo, o Anthony Edwards é um cara que já vem mostrando que é um jogador interessante também. O top ainda está incógnito ainda, mas é um jogador bom para manager. Mas, assim, excelente você ter o Wiseman como reserva do Anthony Davis, né? E outro jogador que eu queria chamar a atenção, o Mikal Bridges. Ele assinou por 4 milhões num cara que está crescendo bastante. Ele está crescendo o papel dele no Suns e ele pode ser uma grata surpresa aí.
jogador que vai melhorar, tá? Não sei se eu estou exagerando, mas talvez até candidato a MIP, né? Ele vai ganhar muitos minutos, né? Com a saída do Obre Júnior, né? Lá, que foi pro Golden State. Exatamente, eles escolheram por ele em detrimento ao Obre Júnior, né? Isso. Estou olhando para cima aqui porque está no monitor, que eu vou olhar para baixo. Mas assim, é isso, cara. O time dele, eu gosto bastante também. Chamei atenção para esses jogadores aí, comentar mais do Popsevich também, que é um cara que pode surpreender, né? Apesar de, por enquanto, ele mandou mal lá no jogo que ele jogou. Teve 10 minutos e o Vassell que teve 15 minutos, né? De jogo. Pode ser que cresça o papel dele, apesar de eu achar que no Spurs a concorrência é muito grande. Ele mandou bem, 200, eu acho uma boa pontuação, né? De início, a média dele. E é isso, cara. Um time muito bom aí do Bucks, do Rafael. Só um adendo aí, só pegando o ganchozinho aí, eu acho que esse contrato do Davis aí, se ele oferece 16 ou 17, ele levava. Eu acho que ele foi até meio precipitado em oferecer o máximo aí. Mas tá bem ok também, porque o Davis é o Davis, né? E assim, só chamar atenção também aqui pro Kobe White, que também é um cara que pode crescer essa temporada, esperado que ele cresça e corresponda mais do que essa média que ele fez até agora. O contrato dele é muito bom. Então é isso, o time dele crescendo, né? Um time que pode crescer e de cara já é bom, né? Isso. É um time só que eu acho que tem que tomar cuidado para as próximas temporadas, porque não tem nenhum aspirante e ele tem bastante cap, pouco cap disponível. Isso. Então, pode acontecer algo que aconteceu com o Folleto, né? O time do Detroit. Exatamente. É um time que, dependendo da situação, pode sofrer aqui com a questão do cap, de como movimentar tudo aqui. Mas ele tem vários jogadores que ele consegue mover. O Gary Harris consegue anistiar tudo, mas eu não sei se vai ser suficiente para tirar todo esse cap hit que ele vai ter ao longo do tempo. Isso. Mas tirando isso, é um time que tranquilamente vai brigar lá no topo, na minha opinião. Concordo. Então, a gente terminou então a divisão central. Obrigado, Ícaro. Obrigado, Vitor. E a gente se vê numa próxima. Então, para a próxima divisão que a gente vai analisar. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu, um abraço.